Estamos apresentando Programa Mundial e Você, com Samira Chaini. Estamos de volta no Mundial e Você. Hoje eu estou conversando com a Vanessa Ferreira do programa Comunicação Magnética. Quando? Sexta-feira, 11h30 da manhã. Se você ainda não ouviu, prepare-se, tá tudo lá no YouTube, é só acessar, aí você confere, faz uma série de aulas com os programas, Um né? Vanflix. Um Vanflix. Aí você vai lá pro dia 11, que é quando ela vai fazer uma aula gratuita pela internet, ela vai falar, Isso, a gente pelo está falando YouTube. disso, é pelo YouTube, né? Às 20 horas, no dia 11, onde você vai conhecer toda, né, do que trata a comunicação não violenta, essa comunicação magnética que a gente está falando aqui hoje, que ela já falou da observação dos fatos, dos sentimentos e faltam dois. Da A necessidade necessidade também você já falou. e do pedido. E o pedido também estava Também. incluso? Falei dos 4. Ah, falou tudo já? Sim. Dessa etapa. Agora eu quero falar a segunda etapa. A escuta. A escuta ativa. Escuta ativa. É outra ferramenta. Nós, de modo geral, de novo, quando estamos conversando com alguém, já fica processando dentro da cabeça as respostas, Aham. já interrompe, não deixa o outro falar, já vai dando aquela angústia, já vai dando aquela sensação de que deixa eu falar. Isso é um caos, isso traz muito ruído na comunicação. Isso é um abismo na comunicação. Então, eu ensino a escuta ativa, que é escutar em estado de presença. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é biológico. Escutar é verdadeiramente você colocar a sua intenção em escutar. Você parar e prestar atenção no que o outro está dizendo. Por quê? Porque quando nós estamos falando, Sami, nós estamos organizando o nosso estado mental. Para verbalizar, para falar, eu preciso organizar a minha mente, é uma fração de segundo, mas eu preciso. Então, conforme eu tenho a oportunidade, como agora, você está me escutando ativamente, eu tenho que organizar o meu estado mental para falar. Isso faz com que, na grande maioria das vezes, eu já encontre a resposta. Pelo fato de me organizar mentalmente, você me permitir, me dar esse espaço de eu verbalizar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, na maior parte das vezes a gente já encontra o caminho. Olha que legal. Muito. Só que o que acontece no Porque dia a dia... você fala e você também escuta Isso. o que você está falando. Perfeito. E organiza para falar. Agora, se você está falando e eu estou te interrompendo, eu estou te cortando, eu não deixo você terminar seu raciocínio, eu já quero dar minha opinião, eu não tenho paciência, você vai conseguir verbalizar o que você está sentindo, o que você está pensando? Difícil. É difícil, não é? Né? Você até foge disso. Até foge. Então, isso causa o ruído na comunicação. Hoje, as empresas, isso serve para o trabalho, para os filhos, para mães e pais que não escutam os filhos. Acham que porque são crianças, adolescentes, não têm o direito de falar. Enfim, acabam interrompendo, acabam sendo mais autoritários. Tem que rever esse papel. Tem que escutar ativamente para entender o que está se passando com o outro. Isso é empatia. O adolescente, muitas vezes, ele se cala. Verdade. Ele fica muito quieto. E qual que é o papel desses pais para tirar as frases da boca dele? Se pôr na escuta. Por quê? Quando eu pergunto assim, filho, tá tudo bem? Ele responde tudo. E acabou o assunto. Então tá bom, beleza. Então tá Vai bom. pro teu quarto, eu fico aqui. Então tá. Não pode ser assim, né? Não. Tá tudo bem, filho? Tá tudo bem. Para na frente, muda e fica. Ele vai falar, o que foi, mãe? Tô esperando você me contar o que tá tudo bem. Ah, mas eu já falei que tá... Quero saber, me conta. Dá espaço para ele organizar a cabecinha dele e verbalizar alguma coisa. E vai treinando, vai fazendo isso. E ele vai também se libertando e confiando nesse papel de falar. Verdade. Né? De se comunicar. Então, a escuta ativa... Principalmente os tímidos, viu? Que acabam não falando. Às vezes falam com os pais, tal, mas não organizam o pensamento. E nem as emoções.
Então, se colocar no papel de escuta ativa, o marido chega em casa cansado, a mulher fala blá, 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 ele não está ali, ele não está na presença. Aí a mulher fala, poxa, eu não tenho ninguém para conversar, você não me escuta. Não, é papel dele também ter um espaço na agenda, no dia, por mais cansado que seja, para escutar. Se ele fizer isso todos os dias um pouquinho, ela não vai precisar se desesperar em falar tudo de uma vez. Não precisa, né? Não E é. mulher precisa falar. Precisa, mas se fica toda hora acumulando, desencarrilha ali que fala que não é? Ele não me ouve mesmo, então eu não falo, né? A gente acaba ouvindo isso, né? Então, o papel da escuta ativa e o não julgamento. E o não julgamento. Mas para tudo isso também eu preciso falar e ser compreendida. Sim, E a hora clareza. que eu sou compreendida, a clareza, né? A hora que eu sou compreendida também, você cria um elo. Isso. Então, eu vou trazer um caso que me veio à memória agora. Um aluno meu, dessa turma que termina agora nessa quarta-feira, termina dia 3, dia 11 já começa a outra temporada, né? Dia 3 que a gente tá gravando o programa, tá, gente? É. Verdade. Tá bom? Então, o Fernando, meu querido aluno, ele estava com um conflito com o irmão. Eles dividem a casa, as despesas da casa em 3. Os 2 irmãos e a mãe. Tá. E em janeiro, acabou acontecendo alguma coisa, o irmão não conseguiu contribuir com a parte dele, o Fernando assumiu, tal, deu tudo bem. Chegou fevereiro, de novo. E aí o Fernando falou para mim, não tem condições, eu vou mandar as planilhas pro meu irmão e vou falar, olha, não dá, você tem que pagar, foi o acordado, né, nós combinamos. Falei, Fê, não adianta você criticar, mandar as planilhas, isso tudo vai gerar confusão, você não vai chegar no seu objetivo, vem cá. Aí montei para ele, olha, qual é o fato? O fato é que nós temos um acordo em pagar em 3 partes iguais. E ele não pagou janeiro nem fevereiro. Então, isso é um fato. Todo mundo viu? Todo mundo viu. Qual é o seu sentimento? De raiva. Fiquei com raiva por ele não ter assumido o compromisso nos meses. Então, eu sinto raiva quando você não assume o compromisso no mês. Qual é a sua necessidade? De me sentir seguro, de saber que todo mundo vai arcar e que a gente vai poder pagar as despesas e que está tudo bem. Então, eu tenho a necessidade de me sentir seguro para ficar bem, então todos pagando. E qual o pedido? Eu peço que você regularize a situação de janeiro, pague também a de fevereiro e todos os meses seguintes, para que a gente possa dar continuidade no nosso acordo, que você efetive os pagamentos. E mandei para ele mandou para o irmão, passou alguns dias, ele volta e falou assim, você não acredita? Eu falei, acredito. Ele pagou janeiro, ele pagou fevereiro e eu tenho certeza que ele vai pagar março. Porque ele entendeu. Porque ele entendeu. Porque a comunicação foi clara. Não teve ruído, não teve eu acho, não teve crítica, você não está pagando, você é um folgado, você é isso. Não teve nada disso. Concentrou no fato, explicou o seu sentimento, sua necessidade, seu pedido, pronto. É um passo, né? É saber qual é o passo a passo. E no curso eu dou cada método, porque tem a forma para você colocar isso em prática. Eu estou falando assim de uma maneira muito sucinta. Muitas vezes a pessoa está falando falar, então nós vamos falar. Mas muitas vezes as pessoas preferem escrever. Também. Vale pode, também, né? Claro. Escrever, mandar um áudio, pode. Até porque existem perfis de comunicação. Existem 3 tipos de perfis de comunicação. O visual, aquele que entende a informação através de exemplos, através de histórias, através de imagens. Então, é uma pessoa que precisa ver o problema para enxergar a solução. Perfeito. Tem o auditivo, que é aquela pessoa que processa tudo através da palavra. Eu tenho que saber como o outro funciona para ver a Exato. forma de eu me comunicar com ele. Exato. E tem um teste. Inclusive, lá no @Instituto Vanessa Ferreira, tem um post chamado Quero. Vai nos comentários,
escreve quero, que você vai receber gratuitamente o teste para saber se você é visual, auditivo, sinestésico. Tem todos os perfis. É um teste rápido de 10 perguntas para você saber bom. como é a sua comunicação e também colocar lá para sua família, para seus amigos, para conhecer a comunicação. Eu funciono assim, ponto. Isso. Né? Fica muito fácil. Então, tem o auditivo. Eu Vanessa, sou auditiva. Para mim, o que foi dito, não precisa escrever. Tá dito. Você reservou. Registrou. Registrei. É o poder que fala assim, é o fio do bigode. Sim. Como que fala? Não precisa escrever no cartório. É a palavra do fio do bigode, Aham. antigamente, eles falavam. Eu sou assim. Eu consigo lembrar o que foi dito, o que você falou. Se você falar para mim, eu gosto de você, então eu sei que você gosta de mim porque você verbalizou. Eu tive um problema semana passada que a pessoa com quem eu estava fazendo um acordo, que é um acordo já antigo, e ainda restavam algumas situações, a pessoa não lembrava. Ah, Não lembrava que tinha saído do local com uma sacola, não lembrava. E a forma com quem eu falei, talvez eu tenha me exaltado, ela bloqueou. se sentiu que eu fui grosseira. tá. E eu devo ter sido mesmo, né? Sim. Porque a comunicação, ela tem isso. Os ruídos, E claro. se a gente não sabe, quer dizer, existia o fato, Tá. né? O fato era o débito tal, né? Perfeito, isso é o É fato. débito de material, débito tal. Então, quando a gente sabe disso, o fato existia. Talvez a minha comunicação não tenha sido Isso. perfeita para que a outra pessoa não se sentisse ofendida. Exato. Porque provavelmente Mas você... foi por falta de memória. A outra pessoa, na falta da memória, de não se lembrar do fato, Olha isso. criou um ruído de comunicação que realmente criou. Não houve bloqueio, mas poderia ter havido. Poderia. Até rompimento. Sim. Rompimento vai haver. Vai. Rompimento não há jeito. Há situações que a gente realmente precisa Do entender. afastamento. Né? Precisa entender quem tem que continuar na tua vida e quem tem que sair da tua vida. E também entender se aquela pessoa, ela é para ser sua amiga ou ser sua colega ou sua conhecida. Né? Será que você tentou fazer dela um exemplo, um marido e o melhor era que fosse um amigo, um colega? Nem uma coisa nem outra. Às vezes Né? você... Na verdade, é uma colega, uma coisa distante. colega. E uma colega que você nem conhece direito. Sabe Pronto. assim? Então você coloca, vai para aquela posição, se comunica dessa maneira, como uma colega. Tá. Sem intimidade, sem proximidade. Posiciona no lugar onde você entende que ela tem Né? que estar. Porque a situação começa de uma forma amável, né? Sim. Né? Começa com educação e do nada, se a gente não prestar atenção, a gente começa a se ofender. Sim. E isso acontece muito normalmente no mercado. Muito. Né? Isso é muito comum, a gente vê situações, pessoas perdendo clientes por isso, Vê, não é verdade? vê. E infelizmente a gente precisa saber se comunicar mesmo. Eu Precisa. cometi um deslize. Eu assumo. Mas é porque você talvez não tenha focado no fato. Não. Foi isso. Ou talvez eu tenha focado no fato muito e a pessoa, pela falta de memória, não ter aceito eu Pode ter dado ser o fato. também. Mas quando você colocou o fato, você lembra se você fez algum tipo de crítica ou julgamento? Não. Você focou ali no fato. No fato. Então a pessoa não lembrou. Entendeu? Não, ela não lembrou. Não lembrou. Não lembrou. Porque se ela tivesse... Isso é um problema também muito sério que eu tenho notado nas pessoas. Eu não sei se é excesso de tela, eu não sei se é excesso de atividades, De informações. de informações. As pessoas, gente, vocês podem, né, até me bater, mas as pessoas estão ficando sem memória de registro. Falta de atenção. Não é? Então, É. assim, aconteceram situações, assim, eu tenho notado isso com várias pessoas, que a memória, não, eu não me lembro disso. Como você não lembra? Você estava comigo. Então, é aquela história que você falou no começo, de ter a testemunha. Muitas vezes você tem a testemunha, mas essa testemunha não tem mais memória. Já pensou uma coisa E isso é dessas? um risco que a gente tem tomado e eu acho preocupante para a pessoa. Porque a gente registra. Agora, a gente sabendo disso, Claro. a partir do momento que eu sei que tal pessoa não guarda na memória, Você eu registro, Isso. ok? Registro por escrito, de Isso. preferência. E guarda. E guarda, lógico, eu guardo tudo. Isso. Porém, o que acontece? As pessoas estão se prejudicando por não trabalhar a memória.
Sim. E exercício de comunicação é um baita exercício de memória. Claro que é, claro Sabe? que é. Você acerta direto na memória mesmo. E a gente fala tanto de doenças de memória, doenças cognitivas, Sim. e a gente está criando um mundo de doenças cognitivas por falta de atenção, falta de exercício cerebral. Falta de foco, Falta de a ansiedade foco. tomando conta. Você tá aqui, mas sua cabeça tá lá. Isso é um alerta, gente. É um alerta sério, porque eu tenho notado. Eu trabalho muito minha memória, né? Então eu tenho notado que isso não acontece. Talvez eu me irrite por isso, né? Mas a gente precisa trabalhar a memória. A comunicação é um excelente exercício de memória. Você acha que essa pessoa ela era mais visual, mais auditiva? E tem também o perfil sinestésico, que é aquele que precisa vivenciar as situações. Assim, o fogo queima. Ah, tá bom, eu vou lá, vou testar para ver se queima mesmo. Eu não sei porque eu tenho um pouco contato físico com ela, né? Tá. Assim, de presença mesmo. Mas talvez ela seja até o sinestésico, né? Talvez, porque se ela não se recordou do fato, talvez aquilo não tenha marcado na vida dela. Né? Porque, não, acho que sinestésico nada, porque a pessoa saiu com a sacola e não se lembra de ter saído com a sacola. Então não pode ser sinestésico. Não. Né? Então, e eu sou visual, porque eu lembro exatamente do papel que foi marcado. Talvez ela Eu seja, sou então, muito auditiva. visual. Porque ela não lembra daquilo que Uma ela coisa de pegou. louca. Talvez ela lembrasse alguma coisa do que foi falado, mas não lembra da ação em O si. fato de sermos auditivos, sinestésicos ou visuais impede de que você desenvolva outra área? Não. O certo é a gente desenvolver Um as pouco, 3 áreas, né? sim, claro, você tem uma predominante. Mas isso não significa que você vai simplesmente zerar as outras. Não, até porque também você precisa estudar, porque o teu filho é sinestésico, teu marido é visual e você é auditiva. Imagina que confusão que é dentro de casa. Um processa as informações através de imagens, de histórias, de exemplos, o outro através de vivências, o outro através da palavra. Então, é difícil. Então, você precisa conhecer Os 3. 3 para poder navegar nessa comunicação. Isso é uma boa forma da gente estudar? Claro. Vamos supor, se a pessoa, eu não encontro a minha forma de estudar. Adolescente, principalmente que está aprendendo, né? Qual o meu melhor método de estudo? É interessante a pessoa testar métodos diferentes para poder falar, não, eu prefiro assim, eu prefiro só assistir, eu registro. Ou então, eu prefiro escrever. Isso. Que há uma recordação na memória quando você escreve. Ô, Sami, muito acertado isso que você está dizendo. Uma vez eu recebi eu dou mentoria individual também. Quando a pessoa não quer fazer em grupo, ela me procura individualmente. Eu atendo muito. E uma certa vez, uma advogada me procurou, ela queria estudar para passar num concurso público e ela precisava saber qual era o tipo de aprendizado para ela. Ó, que legal. Como ela recebia a informação. Então, eu fiz os testes, descobri que ela era auditiva, ela precisava estudar por videoaulas, porque ela, inclusive, podia ir, voltar, registrar, e a pessoa explicando, porque ela tentava ler os livros e aquilo ia tomando um sono, ia pegando o tempo dela e não avançava, e ela lia, e depois não decorava e não aprendia. Eu falei, não, porque você é auditiva. E foi fantástico, ela ficou um tempo comigo, prestou vários concursos, passou em concurso, passou em 2 concursos, porque ela descobriu qual era a forma de comunicação e aprendizado dela. Que maravilha, né? Isso é tão importante, gente. Eu estou escrevendo um livro e eu tenho um capítulo lá que eu estou falando sobre como lidar com pessoas difíceis. E muitas vezes você tá com uma pessoa difícil, você não escolhe, você escolhe seu amigo, mas você escolhe seu colega de trabalho? Não. Não escolhe. Então você pode estar lidando com uma pessoa difícil 8 horas por dia no seu trabalho. E aquilo vai te consumir, vai te desgastar. Quando eu estou escrevendo, quando chega no capítulo, tudo bem, ele é difícil por quê? Porque a comunicação de vocês não está casando, não está funcionando. Mas ele é auditivo, ele é sinestésico ou ele é visual? Se ele é um visual e você é um auditivo, você processa a informação de uma maneira e ele de outra, as chances de vocês se desentenderem é maior. Então, você precisa saber qual é a sua forma,
Também não vai dar o teste para ele, porque ele não vai querer fazer. Mas podemos, por observação, descobrir qual é o perfil dessa pessoa, para você saber acessar. E aquela pessoa que era difícil de conversar, de lidar, começa a se abrir na sua frente, porque você descobriu a forma de se comunicar com ela. Né? Aí você se comunicando bem, você acessa aquela pessoa. Acessa as emoções. Cria um elo, né, também. Cria, claro que cria. Tanta gente que a gente ouve e fala, nossa, fulano é tão difícil, aí você fica, nossa, mas eu me dou tão bem com ela. É a comunicação que faz ser tão bem, né? Exatamente. Que legal. Aí falam assim, mas os iguais é que se atraem. Não. Se você tem uma comunicação que você consegue navegar em qualquer mar, você vai também. Pois é, porque se você se apaixona por um que não é igual, então, acontece. Você tem que saber claro, se comunicar com esse alguém. Porque senão vai ser uma pessoa difícil para você. Sempre, não, não dá, a gente não dá certo que somos muito diferentes, Não. mas a comunicação faz a semelhança, né? Exato. Olha que legal. A comunicação assertiva e não violenta, Marshall Rosenberg fala, cria pontes. A comunicação, ela cria laços, fortalece vínculos. Porque senão você cresce muros. E muros não estabelecem conexão. Verdade. Então, a comunicação, eu sempre digo, a comunicação não é só o que você fala, o que você escreve. Como eu disse, é o que você sente, a sua energia, a sua intenção. A comunicação está muito mais ligada às suas emoções, que trazem conexões, do que efetivamente aquilo que sai da sua boca. Que lindo, né? Muito lindo. A comunicação é muito linda, é uma técnica maravilhosa, natural, e a gente só precisa aprender a trabalhar essa comunicação, a melhorar essa comunicação. Ter mais clareza. Então, por exemplo, o objetivo. Normalmente, a pessoa vai pedir uma coisa para outra, e eu vou pedir para você assim, Sami, vamos lá no shopping, porque eu tenho que comprar uma calça, que é aniversário do meu marido, que eu tenho que... Você pode ir lá, e vou contando uma história. Quando, na verdade, eu só poderia ter dito assim, Sami, quero sua companhia para me ajudar a escolher uma calça. Não precisa falar tanto, né? Quero sua companhia para a gente dar uma volta. Para que falar tanto? Para que dar tanto floreio? Não é verdade? Às vezes o americano não floreia tanto, né? Na comunicação, ele é mais sucinto. E às vezes a gente precisa florear em alguns momentos para poder ganhar aquele espaço. Alguns momentos, sim. Né? Mas muitas vezes peca pelo excesso. O que você vai ensinar para as pessoas nessa aula e depois tem o curso de 8 semanas? Isso, dia 11 de abril, às 20 horas, eu vou dar os 4 passos para você ter relações saudáveis e respeitosas. Ensinar como a dizer não e a impor os seus limites sem se machucar. Grande parte das pessoas que me procuram tem dificuldade em estabelecer os seus limites. Eu já fui assim. Eu, lá atrás, Sami, eu era uma pessoa muito tolerante, muito condescendente. Eu conseguia, assim, esticar demais meu elástico e as pessoas abusavam. Eu sofria para não perder uma relação, uma amizade, um elo familiar. Eu media as consequências enquanto a outra pessoa estava sapateando. Tá. Então, eu aprendi através da comunicação não violenta a estabelecer, dizer, olha, esse comportamento que você tem, ele me machuca. Este comportamento que você teve tal dia, tal hora, naquela ocasião, em cima de um fato, ele me trouxe tristeza. Entendi. Então, eu ensino na prática, porque são exercícios mesmo. Tá, todo mundo que está participando vai fazendo os exercícios. E eles vão anotando. Letra A, eu digo, qual que é aqui a resposta certa dessa situação? É letra A, letra B. A gente vai conversando. E se você tem dificuldade em falar não, estabelecer os seus limites, essa aula é para você. Se você quer clareza na sua comunicação, quer ser ouvido, você fala A e o outro está entendendo Z, essa aula é para você. Os 4 passos, o mapa da comunicação assertiva e não violenta. E se você estiver interessado, espero que sim, Instituto Vanessa Ferreira no Instagram, é só acessar, manda mensagem, lá tem as informações. E o WhatsApp eu vou mudar agora, tá? No primeiro bloco eu falei um, agora eu vou falar outro. Código 11 99384 8651.
993848651. No Instagram eu vou na bio e lá tem o link. Tem o link em Então vai no azulzinho. Instituto Vanessa Ferreira, lá no Instagram, ali na bio, na parte onde tem toda a descrição dela, clica e você vai obter todas as informações e vai poder participar dessa aula gratuita. É isso mesmo. E obter informações sobre o curso todo. Obrigada, viu, Obrigada, Vanessa? Samira, Sucesso muito para feliz. você, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a 1 minuto no Jornal da Boa Notícia. E durante todo o dia nós temos aí o JBN e a gente vai se encontrando. Um beijo, gente. Um bom final de semana. Ótimo final de semana. Você acaba de ouvir Programa Mundial e Você. Apresentação de Samira Chaine.